E mais uma coisa. Se alguém te contar uma história sobre uma mulher que estrangulou os próprios filhos com cinto de ginástica, crianças de 5, 3 anos e 8 meses de idade, e sua primeira reação não for: "Meu Deus, não acredito que ela fez isso. Espero que ela queime no inferno." Mas, em vez disso, fico pensando pelo que ela estava passando para fazer isso. Eu sinto tanta pena dela. Poxa, espero que ela tenha recebido a ajuda que precisava. E não sobre o bem-estar das crianças e o fato de que elas não estão mais neste mundo. Então as pessoas precisam denunciar você às autoridades. Alguém precisa verificar como estão essas crianças. E eu falo sério. E mais uma coisa. A gente fala isso com cada fibra do nosso ser. Se você tem filhos, eles precisam ser verificados, sem falta, e levados embora. Porque isso é absolutamente insano. Todo esse caso da Lindsay Clancy realmente expôs muita coisa na nossa sociedade. Realmente expôs. Tem algumas pessoas que estão não só defendendo isso, mas como se eles nem estivessem realmente falando sobre as crianças. As crianças estão mortas. E não só isso, a forma como elas morreram é simplesmente... Você sabe. Essas crianças tiveram que assistir a vida de seus irmãos sendo tirada. Só isso já é horrível. Eu nem falei ainda sobre ser estrangulado até a morte, porque você não morre instantaneamente quando está sendo estrangulado. Você está consciente de tudo o que está acontecendo. Então, quando criança, ter que sentar ali e olhar para a sua própria mãe, a pessoa que deveria te proteger, enquanto ela está te estrangulando até a morte. Quão horrível isso seria? A pessoa que você sentia que era seu protetor, que você sentia que era seu porto seguro, é quem está te estrangulando até a morte. E você está assistindo a isso. E não há nada que você possa fazer. E não só isso, mas você assistiu isso acontecer com seus irmãos. Não acredito nisso, cara. Quero falar sobre algumas coisas que têm surgido com toda essa situação. E uma delas e bom para essas pessoas, houve alguns términos de relacionamento por causa desse caso todo. Dá uma olhada. Houve um término por causa do julgamento da Lindsay Clancy, e vamos falar sobre isso. Então, ontem à noite eu estava rolando, e me deparei com uma postagem do Sr. Corns. E vou garantir que o perfil dele no TikTok apareça aqui. E foi isso que essa postagem continha. E essa é a mensagem de texto dessa postagem entre o amigo dele e a agora ex-namorada do amigo dele. A primeira mensagem diz: "Então você realmente vai terminar comigo por causa de uma porra de opinião." Segunda mensagem: "Eu não estou terminando com você por causa de uma opinião. Estou terminando porque essa opinião me mostrou uma diferença fundamental nos nossos valores. Eu posso ter compaixão por alguém que está passando por dificuldades mentais sem justificar o que aconteceu com aquelas crianças. Se eu estou escolhendo alguém para possivelmente ser a mãe dos meus filhos, eu preciso confiar totalmente no julgamento dessa pessoa, especialmente quando se trata de protegê-los. O que você disse criou uma dúvida em mim que eu não posso ignorar, nem arriscar o futuro dos meus filhos." Ok, hora do artigo de opinião. Eu não vejo absolutamente nada de errado nisso. De verdade, eu não vejo mesmo. A gente precisa clonar esse homem que terminou com a namorada porque ela achou tudo bem o que Lindsay Clancy fez. Ele literalmente disse pra ela: "Eu estou terminando com você porque a mãe dos meus filhos precisa ter sanidade mental e eu preciso confiar nela para cuidar dos meus futuros filhos e nas decisões que ela tomar sobre a vida dos nossos futuros filhos." E ela respondeu pra ele dizendo: "Eu não acredito que você está terminando comigo por causa disso." Sim, esse homem não só pensou na sua vida, mas também nos futuros filhos que vocês poderiam ter, que nem existem ainda. E você não está mentalmente preparada para ter esses filhos se acha que o que Lindsay Clancy fez está certo. Se você sequer concorda remotamente que foi aceitável assassinar 3 crianças porque ela enlouqueceu, porque não teve ajuda ou por qualquer outro motivo, você não deveria ser mãe e deveria procurar ajuda e dizer: "Sabe de uma coisa? Eu tive esse pensamento. Podemos tentar entender por que eu tive esse pensamento?" Porque aquele homem literalmente pensou nos filhos que ele nunca teve com você. E também pensou na sua vida, e você deveria levar isso em consideração. Com certeza, com certeza. Eu não me importo com o que qualquer pessoa diga. Não há desculpa. E eu quero dizer, nenhuma desculpa para machucar crianças. Nenhuma. E eu não estou dizendo que a gente não possa ter, sabe, uma conversa mais profunda sobre saúde mental e tudo mais. As pessoas passam por coisas o tempo todo. Tem alguém passando por uma crise mental praticamente todo dia. Isso não significa que a gente vai desculpar matar crianças.
Tipo, sobre o que a gente tá falando. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, por um segundo eu achei que estava ficando louco. Tipo, o quê? Sabe, com todas as coisas que eu estava vendo na internet, acho que principalmente de mulheres liberais brancas, mas vocês podem me dizer nos comentários. Talvez sejam algumas mulheres da direita. Acho que basicamente são mulheres da esquerda. Eu não acho que sejam mulheres da direita. Mulheres da direita, na verdade, têm pouco de bom senso. Mas... eu fico tipo, será que eu tô viajando? Tipo, o quê? Ela matou os filhos dela. Sobre o que estamos falando? Sobre o que estamos falando? Prende ela, joga a chave fora. E se dependesse de mim... Sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Vou guardar isso pra mim. Se você machuca crianças, cara... Não tenho pena nenhuma de você. Nenhuma. Nenhuma. Como ela disse, você poderia ter entregue seus filhos. E eu entendo que ela tentou buscar ajuda e tudo mais. E isso é ótimo. Isso é fenomenal. É fenomenal. Mas uma vez que você percebe que não está recebendo a ajuda que precisa e está voltando para aquele mesmo estado, entregue seus filhos. Não há desculpa para machucar crianças. Nenhuma. Nenhuma. Aquelas crianças tiveram que assistir umas às outras morrerem. E tiveram que olhar para o rosto da mãe enquanto ela as sufocava. Sem desculpa. Sem desculpa. Sabe, eu sinto, eu penso igual a esse cara aqui. Infelizmente, vou ter que censurar isso, porque tem muitos palavrões, mas... Você consegue entender a mensagem com essa aqui. Dá uma olhada. Pare de pensar nessas crianças como pessoas e pense nelas como vasos de cerâmica por um instante. Do que diabos você está falando? Do que diabos vocês todos estão falando? Eu não vejo eles como crianças. Aqueles são bebês. Crianças têm 13, 12 anos. Aqueles são bebês. Você é? Do que diabos você está falando? Infelizmente, como eu disse, vou ter que censurar muita coisa disso. Foram muitos palavrões e xingamentos. Sabe, aquele termo pra cadela. Mas pense neles como vasos. E eu concordo com ele. Aqueles são bebês. O mais velho tinha 5 anos. Como assim, o quê? Pense neles como vasos. Agora, vamos direto ao ponto. Sabe, aquilo que realmente motivou essa discussão no vídeo. Isso é o que eu presumo ser uma mulher progressista surtando ao vivo na televisão por causa de toda essa situação. E claro, ela recorre ao velho argumento da misoginia, que basicamente... Eu não consigo me expressar bem o suficiente para vencer esse argumento. Então, vou simplesmente te acusar de algum tipo de ódio, seja misoginia, racismo, islamofobia, sabe? É o que eles fazem o tempo todo. Então, dito isso, dá uma olhada. É hilário. Eles deveriam ser elogiados porque eles não totalmente... Ai, meu Deus. Eles deveriam ser elogiados porque não mataram seus filhos. Essas são... Ela é uma... Quero dizer, mulheres, ok. Essas são mulheres que odeiam homens que estão do lado de fora. É disso que se trata. Elas acham que o marido fez isso. Elas são loucas. Elas perderam a cabeça. Elas estão acenando para um assassino. A mulher está em uma cadeira de rodas. Eu não me importo nem um pouco. Você percebeu que ela está em uma cadeira de rodas? Porque ela pulou pela janela depois que isso aconteceu. Eu teria empurrado elas. Que Lindsay estava em psicose. Acho que essas mulheres estão sofrendo um pouco de psicose. Elas têm assistido dramas de true crime demais da Netflix. Sabe, essa era uma mulher incrivelmente privilegiada, incrivelmente rica. Ela tinha uma babá e ainda assim reclamava que precisava de ajuda. Ela não poderia ter recebido mais ajuda do sistema do que já recebeu. Esta é uma assassina que estrangulou seus filhos um por um. Um dos meninos fugiu e ela o perseguiu e matou. Lori Watkins, o que você acabou de dizer foi absolutamente nojento. Obrigado. Você deveria se envergonhar. Obrigada. E dá pra perceber que ele não está bem. Por que isso é verdade? Você claramente não se importa, então fique quieta. Eu não entendo. E aliás, homens que estão assistindo, se você tem uma mulher sentada ao seu lado no sofá que está defendendo esse assassino, você precisa pensar profundamente sobre isso. Ninguém está Eu já vi defendendo, casamentos mas precisamos terminarem ter um por causa pouco de disso. empatia. Conversem com suas Existe uma mulheres e diferença. descubram o que elas estão pensando. Pensando? Eles estão defendendo Não acho que essa ninguém mulher. esteja defendendo insano. o que ela fez. Mas você pode ter. Empatia pelo que ela passou. E como eu conheço muitas mulheres que passaram por isso. Não, elas não mataram seus filhos. Mas elas também, o que você deixou de mencionar. deveriam Fique quieta, ser. por favor. Já cansei de você. Ai, meu Deus. E seu sexismo e misoginia. Essas são... Ela é uma assassina. Eu não consigo te ouvir.
Absolutamente nojento. Absolutamente nojento. Já cansei de você e do seu sexismo e misoginia. Você não conseguiu se expressar bem o suficiente para vencer o debate. Então você simplesmente recorre a alguma besteira que não faz o menor sentido. Eu quase xinguei porque, pelo amor de Deus, tipo, o quê? O quê? Tipo, do que você está falando? E o que realmente me deixou chocado foi... Bem, você percebeu que ela estava em uma cadeira de rodas? Você percebeu? Eu não dou a mínima. Eu não ligo nem um pouco que ela esteja em uma cadeira de rodas. Eu estou tentando me censurar aqui. Então, YouTube, não tire esse vídeo do ar, porque tem muito mais que eu quero dizer. Eu não dou a mínima que ela esteja em uma cadeira de rodas. Ela matou 3 crianças. Os próprios filhos, ainda por cima. Há 3 crianças que estão a 7 palmos debaixo da terra. Ela ainda está respirando. Sabe, e como eu disse antes, algumas dessas crianças tiveram que assistir seus irmãos morrerem na frente delas. Como você ouviu ali, o garotinho tentou. Ele estava com medo e tentou correr. E especialmente nessa idade em que você talvez não compreenda completamente o que está acontecendo, mas vê seus irmãos sendo machucados e chorando na sua frente. Então você sabe que eles estão machucados de alguma forma, porque eles estão chorando, e de repente eles param de se mexer, e você fica assustado. Você tenta fugir, e então sua mãe te pega e começa a fazer a mesma coisa com você. E você pensa, poxa, eu achei que você era a minha protetora. Eu achei que você era meu porto seguro. E você está olhando para ela enquanto ela te sufoca até a morte. E é essa pessoa que essas mulheres estão escolhendo defender porque ela tinha um quadro de psicose. Sobre o que estamos falando, cara? Sobre o que estamos falando, a sociedade está com o cérebro apodrecendo feio. Feio mesmo. Se você está defendendo essa mulher de qualquer jeito, você não deveria ter filhos. Eu concordo com aquela garota de antes. Você não deveria ter filhos. Não existe desculpa, nenhuma desculpa para matar crianças. Podemos ter uma conversa sobre saúde mental? Com certeza. Mais uma vez, as pessoas passam por esse tipo de coisa o tempo todo. Eu tenho um camarada com quem cresci. Acho que já te contei. Acho que já contei essa história pra vocês. Mas eu sentei ao lado dele enquanto ele conversava com alguém que não estava lá. Eu cresci com eles. Ele nem sempre foi assim. Nem sempre. Sabe o que quero dizer? Tipo, tivemos uma infância normal. Foi normal até o ensino médio, parte da faculdade, certo? C. Isso foi provavelmente, não sei, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu vi ele sentar ao meu lado e conversar com alguém que não estava lá. Tipo, uma conversa de verdade mesmo. Tipo, ele estava realmente envolvido na conversa. E eu olhando, pensando, mano, não tem ninguém aí com quem você está falando. Eu não falei isso, mas na minha cabeça eu estava pensando isso. Então, eu sei um pouco sobre saúde mental. Sabe o que eu quero dizer? Assim, foi isso. Isso foi assustador. Sabe o que eu quero dizer? E meio que doeu. Mas não há desculpa para isso, cara. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Isso é simplesmente insano. Totalmente insano. Aí tem essas mulheres de esquerda defendendo essa porcaria. E é tipo, poxa, cara. Loucura. Pura loucura. Chega ao ponto de você surtar na televisão ao vivo porque esse cara está apontando os fatos. Tipo... Cara, minha nossa. Eu até entrei na página dela no Instagram enquanto estava jogando por um instante porque finalmente aprendi o nome dela, já que foi mencionado lá. Mas tem gente detonando ela na seção de comentários também. E com razão, cara. Essas coisas precisam ser denunciadas. Não tem desculpa pra isso. Mas enfim, comentem aí, me digam o que vocês pensam e quais são suas opiniões. Como sempre, fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Tô indo nessa.